Olá, sejam bem-vindos à aula 10 do curso Reiki Usui nível 2, a transformação. Sustentar a nossa fé e nossa confiança é uma das partes mais importantes do desenvolvimento de uma vida espiritual. Qualquer pessoa pode manter um interesse por curto período de tempo, ou até mesmo por 1 ano ou 2. Mas quanto mais complexo e conflitante se torna o mundo, tanto mais difícil é sobreviver espiritualmente, sobreviver internamente, porque tudo parece tentar-nos com a intenção de afastar-nos da calma interior, do nosso sentido de força interior e de sabedoria. Mas é importante ficar atento a cada ação, em cada situação, e nos animarmos, pois até um pensamento negativo pode inverter a nossa direção. Cada momento tem seu potencial de iluminação, mas cada momento tem também o seu potencial de destruição. Todos os dias podemos expandir nossa abertura, de modo que a percepção flua livre e naturalmente. Não precisamos de nenhuma outra preparação. O nível 2 de Reiki possibilita a interação com novas dimensões de consciência. Ao trabalharmos os ciclos, atuando no contínuo de tempo e espaço, nossa percepção vai se expandindo. Passamos a ter uma relação inteiramente nova com a energia. A confiança também se desenvolve, pois ao percebermos que podemos contribuir com a elevação do padrão vibratório, tanto de alguém que está ao nosso lado, quanto de alguém que está a milhares ou milhões de quilômetros de distância, passamos a desenvolver a consciência de que as possibilidades são ilimitadas, que as limitações estão em nossa mente. Reiki para o planeta, contribuição para a elevação do padrão vibratório do planeta. Reikianos do mundo todo contribuem para a elevação do padrão vibratório do planeta. Exercício de respiração para os reikianos. Esse exercício base de respiração e relaxamento pode ser feito 15 minutos antes do início de cada sessão. Se houver uma área verde no local onde você aplica Reiki, faça o exercício lá. Respirar ar puro e de forma correta aumenta a quantidade de energia prana e melhora a qualidade dos fluidos que você irá doar durante a sessão. Procure se exercitar em uma posição confortável. Lembre-se que a respiração deve ser realizada sempre através das narinas e nunca pela boca. Esta costuma enfraquecer nosso organismo e pode causar a inflamação dos órgãos respiratórios, pois leva o ar frio diretamente para os pulmões. Então, nesse exercício, porém, pratique a respiração abdominal, a respiração dos bebês. Alternadamente, iremos inspirar por uma narina e expirar pela outra. Então, assim, você utiliza o polegar e o outro dedo da mão para fazer o exercício, ou o outro dedo da mesma mão para fazer o exercício. Você tampa a narina direita e inspira pela esquerda. Segura a respiração pelo mesmo período de tempo que inspirou e em seguida você fecha a narina esquerda e expira pela direita. Então você vai. Aí você inspira pela direita e solta pela esquerda. Adoro. Achou aí, Nalva? Já é minha vez. Ela tava fazendo a respiração, sabe? Eu tava fazendo a respiração. Ai, Deus. Agora eu faço o inverso.
Fique pela direita, retém o ar pelo mesmo período e solte pela nariz esquerda. Faça esse exercício por alguns minutos. Eu adoro. Ele é muito gostoso. Manter os olhos fechados e procure manter o pensamento elevado. Pensamento positivo ou estresse. Ou consciente no mecanismo da respiração para ir se desligando dos outros compromissos do cotidiano. E se concentrando no trabalho espiritual que irá realizar. Faça uma prece e agradeça pelas provas que a providência colocou em seu caminho para ajudá-lo em seu aperfeiçoamento intelectual e moral. Peça pela presença dos espíritos para cooperar no trabalho caritativo e agradeça pela oportunidade de praticar caridade. Cada um de nós se liga com quem tem afinidade, né? Nós nos guarda, quem participa de alguma religião, a egrégora da sua religião, né? Aplicação de reiki em hospitais, asilos e outros locais. O ideal para a aplicação do reiki é se ter uma sala específica. A frequência de aplicações em um único local facilita a organização da espiritualidade socorrista e esse local se transforma em uma sala cirúrgica. Infelizmente, nem sempre isso é possível e a pessoa de boa vontade que deseja ajudar costuma correr alguns riscos. O ambiente astral dos asilos, dos hospitais e de outros locais similares não costuma ser dos melhores. Além do sofrimento dos encarnados, o número de desencarnados nesses locais também é significativo. Há aqueles que lá se encontram sem saber que já não possuem um corpo físico. Há aqueles que lá estão para se vingar ou para aumentar o sofrimento de alguma pessoa por quem nutrem ódio. A situação é muito delicada e complexa. Um caso comum que costuma acontecer é o do praticante imbuído de boa vontade que entra de quarto em quarto para enviar energia para o inteiro. Aqui temos uma série de problemas. Raramente ele explica irá fazer e não pede permissão onde isso faz com que o enfermo não fique aberto e receptivo à energia criativa. Mas pode também acontecer problemas mais graves. Se o enfermo estiver sob a vigilância desses obsessores, estes possivelmente não ficarão felizes com o intruso que foi ajudar sua vítima. Se este último estiver vigilante com uma vibração alta e equilibrada, corre sério risco de sair de lá também sedado. Ou receber uma forte dose de energia negativa que leve a passar o resto do dia vomitando, dores de cabeça, ou dores pelo corpo todo. E fica Isso não é pra gente ficar com medo, tá? É só pra gente vigiar mais, tá? Gente, só presta mais. O que a gente pode fazer? Você já sabe que eles estão no asilo? Sabe que você vai atender pessoas lá, idosos, que não têm condições de saber o que está acontecendo. Porque, gente, eu visito asilo no mês. E tem quartos, tem andar lá, que as pessoas estão totalmente fora de si. Tem idosos que estão sendo amarrados, delicadamente, mas eles dão jeito de ligar lençóis, sabe? Porque eles estão numa fase do Alzheimer que se tornam violentos. E eles não têm como pegar um muito idoso, porque se você segura no idoso, você acaba fica todo machucado. A pele solta. Então eles têm uma técnica de pegar um lençol e utilizar a pessoa Pra não cair também, né? Então, não cair muita coisa, porque tem essa coisa. Tem os bonzinhos, é claro, mas existe. E esses são os que estão mais cuidados, sabe? É óbvio. Os cobradores ali é toda prova. Mas você já sabe que vai lá no asilo? Antes de sair de casa, você faz aqui 15 minutinhos de meditação. Se visualiza dentro do Japorei, vai na fé. E olha aqui, nada que tire do prumo. Nada que você veja. Por exemplo, aí você vê um idosinho desse amarradinho. Aí você fica com dó. Aí dançou. Lascou.
sentimento negativo. Dó é um sentimento negativo. Acho que a primeira vez que eu cheguei lá, a Maria estava berrando. Ela não tinha condições de se mover, estava na cama. Era uma pessoa que não tinha, mexia muito, né? Mexia um pouco, mas dá os berros. A gente chegou no finalzinho do lanche, gente. Todo mundo estava lanchando. A enfermeira estava acabando de tirar o lanche do quarto. E ela parecia que estava matando o médico. Se você tem dor, doutora? Não, meu bem. Você fala, tá com fome, meu amor. Vai lá, logo eu curei, tá com fome. A gente não pode. Ai, gente, é muito difícil, né? A mãe do meu pai, ela teve Alzheimer. Ela ficou um bom período com os filhos, revezando nas casas. E logo que ela ficou com Alzheimer, ela ficou nessa fase muito agressiva. Então ela sentava para almoçar com a gente na mesa ainda. E ela acabava de comer a comida dela, enfiava a mão brava no nosso prato. Ela falava, vocês estão me matando de fome. Minha avó, 3 horas da manhã, falava pro meu pai. Viu? Fome, almoçar. Viu? Porque ela perdeu a visão também, né? E a minha avó falava que ninguém dava de comer pra ela, que matava ela de fome. Então dá muita dó. E a minha avó teve os últimos anos da vida dela, ela ficou numa casa de repouso, muito gostosa até a casa de repouso. E muitas vezes eu saí de lá chorando, porque ela já não reconhecia mais ninguém. Então eram poucas as pessoas assim que chegavam lá que ela sabia quem era. Então às vezes eu chegava, eu sempre fui muito beijoqueira, né? E ela falava assim, chegou a beijoqueira. Mas uma fofa, mas gente, é de partir o coração. É muito difícil. É uma energia que não se pode retirar quando a gente vai no ambiente desse. Não. Né? Então quando a gente vai. E aí eu estava conversando com uma aluna que fez até o nosso curso do Reiki de limpeza. E ela falou que ela era muito esponja. E ela falou que o Reiki de limpeza ajudou muito ela. E o Reiki de limpeza também me ajudou muito. Nessa época que minha avó estava internada, eu não era reikiana. E imagina, eu voltava péssima, né, de lá. E cemitério, eu fiquei muitos anos sem nem pisar em cemitério. Hoje eu vou. Nossa, eu ficava muito ruim, porque eu trazia tudo comigo, eu esponjava tudo. E o Reiki de limpeza me ajudou muito nisso. O Reiki e o Reiki de limpeza. Então foi um conjunto para você aprender a não puxar essa energia para você e você não ficar carregando isso. Você vai aprendendo mesmo. E ajuda demais a gente fazer o que você foi lá para fazer, mas você se manter, né, blindado para que nada te atinja, senão você não consegue ajudar, né? Fica fraco. Por aí. Quando enfatizamos a necessidade de se ter um local específico para atendimento, é porque lá a espiritualidade socorrista costuma também ter um serviço para atendimento dos obsessores. O paciente que sofre o assédio extrafísico, ao ingressar na sala, será imediatamente desligado do obsessor. Este último costuma ser adormecido ou levado para sessões de esclarecimentos em casas espiritualistas que realizam esse tipo de atendimento fraterno. Outro risco é o do enfermo, caso esse seja médium, incorporar alguma entidade durante a sessão. Esse risco é praticamente zero na sala preparada para esse fim, mas pode acontecer em situações adversas. Então agora eu vou falar pela minha experiência. Isso já aconteceu comigo, da minha paciente incorporar na minha maca. E aí assim, isso eu vim saber depois, né? A minha sorte é que eu estava preparada para aquilo. Não vai acontecer com quem não está preparado.
Se você não tem conhecimento nenhum, não tem preparo nenhum, não vai acontecer. Então não se preocupe, só aconteceu porque eu sabia lidar com a situação. Então a possibilidade, se você não é médium, se você não trabalha numa casa espírita, se você não é umbandista, se você não é do candomblé, ou que seja de qualquer religião que saiba atender uma pessoa incorporada, isso não vai acontecer na sua sala de atendimento, tá bom? Mas não faça assim, eu vou atender na minha casa. Uma hora eu vou atender na minha sala, uma hora eu vou atender na minha cozinha, uma hora eu vou atender no meu quarto. Não façam isso, pelo amor de Deus, porque aí você vai trazer um monte de energia para sua casa e aí você não vai saber lidar com ela. Aí a coisa começa a ficar toda desandada, você vai falar assim, a culpa é do reiki. E não é, porque você está trazendo pessoas para serem tratadas, pessoas às vezes que você conhece, mas você realmente não sabe o que está acontecendo a fundo com ela, e essas pessoas que estão com ela, que você tentou ajudar ela, vai ficar lá para você. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vou atender na minha casa, é o único lugar que eu tenho. Eu vou atender na minha sala ou nesse quartinho, e aqui eu vou aplicar Chokurei, aqui eu vou fazer minhas meditações, aqui eu vou fazer minhas orações, aqui eu vou fazer toda a parte de limpeza energética para que nada fique aqui dentro, tá bom? E faça reiki de limpeza, porque aí você já manda levar todo mundo embora e ser tratado em outro lugar. E dá-lhe canazuca. Eles já ficam acolhidos, né? Ficam acolhidos. Os sofredores sofrem, né? Por mais negativo que seja. Sim, não é pra falar assim, leva embora e se vira, que eu não quero nem saber. Não, gente, que sejam acolhidos com muito amor e que eles aprendam e recebam o que eles precisam, né? Porque eles também precisam se tornar pessoas melhores, né? A gente também tá aqui, só que encarnados, né? E precisamos nos tornar pessoas melhores. Nesse sentido, o ideal seria que cada asilo, o ideal, tá? Cada asilo, hospital, tivesse uma sala para orações, para atendimentos por rei. Somente nesse local o atendimento seria realizado. Mas a gente sabe que isso não acontece. Não, e tem pessoas que nem podem sair da cama, né? Não tem como. Os pacientes que podem se locomover seriam levados até essa sala. Os pacientes que têm coma ou UTI, que não poderiam ser levados até a sala, receberiam reiki à distância, com os atendentes devidamente preparados, enviando energia daquela sala desaparecida. Isso é um sonho, né? Então vamos falar de florais e reiki. Os espíritos que encarnam com a missão de ajudar a humanidade se caracterizam por... O Tom quer fazer aula de reiki, gente, ele não quer me largar. Se caracterizam por seu total desapego aos bens materiais e pela dedicação amorosa e fraterna à causa que abraçaram antes de mais uma encarnação. Porém, nem sempre aquilo que esses espíritos deixaram para a humanidade segue na mão de seus divulgadores o objetivo original. O sagrado se profana com muita rapidez, mas temos que saber perdoar os que assim agem, pois ainda estamos todos engatinhando em nossa evolução espiritual e não nos encontramos à altura dos verdadeiros mestres para atuarmos de forma desinteressada e amorosa. Sem julgar aqueles que traem a essência dos ensinamentos de Bach, procuramos compreender a partir dos próprios escritos do pesquisador e criador da terapia floral seus fundamentos psicosóficos. Comecemos divulgando uma carta de Bach para um dos seus pacientes. Em 1935. Em sua primeira visita, o Senhor mencionou a questão da remuneração. E eu creio que ele disse para inspirar pela presente. Nosso princípio é o seguinte:
Como estamos usando apenas as forças dadas a nós pela divina providência, e a arte da cura é muito sagrada para ser executada, não se devendo ter lucros com ela. Vivemos da generosidade de nossos pacientes, dos quais dependemos totalmente. Não só o que se refere a nós mesmos, mas também quanto à assistência que damos aos outros. Mesmo as casas em que trabalhamos são emprestadas com a senhora caridosa. Olha só, desde aquela época. Você viu? Podemos, contudo, assegurar-lhe que somos realmente gratos pela menor das doações, pois ela aumenta nossa capacidade de ajudar aos muito pobres que atualmente contamos a centenas. Escritos selecionados por Edward Bach. Esse Ed Ground é editora ou é Ed mesmo? 1991. O próprio Bach não se cansava Não, né? O próprio Bach não se cansava de dizer que cada pessoa se encontra em um nível de aprimoramento espiritual diferente, o que se relativiza às chamadas virtudes. Se sentir é uma virtude para um espírito mais consciente e desapegado, para outro pode ser algo inconcebível e distante da sua realidade, pois ainda se encontra muito preso aos bens terrestres e ao sucesso material. Quantas pessoas ávidas por dinheiro não acreditam que atuar com uma terapia que utiliza energias sutis é um caminho fácil para se ganhar a vida, sem precisar passar pelos tortuosos e espinhosos estudos e avaliações que envolvem a medicina oficial? Essas pessoas ajudam a desacreditar as terapias, abrindo brechas para o charlatanismo e descaracterizando toda a dimensão sagrada e espiritual que possui. Mas é a própria consciência, com o decorrer das encarnações, irá se punir e buscar a reparação de tais erros. Outra questão importante em psicosofia está na compreensão do que seriam as doenças e o papel dos florais. Encontraremos significativas diferenças entre o que Bach escreveu e que os chamados florais difundem. Para ele, estamos para aprender a transformar o ego em abnegação, a separação em unidade, obter conhecimento e experiência para que possamos viver em harmonia com os ditames de nossa alma eterna. Nesse sentido, a doença é o resultado de um conflito que surge quando a personalidade se recusa a obedecer os ditames da alma e a desarmonia entre o eu espiritual e a personalidade inferior, que é como nos conhecemos. O Tom estava rolando, né? Agora ele deitou para dormir no meu colo. Em outras palavras, a doença serve para nos fazer parar de praticar ações erradas. Podemos compreender pelas citações acima que para Bach a cura não vem do exterior. A cura depende de o próprio enfermo aprender a lição que a doença lhe traz e fazer uma mudança interior, o que denominamos como reforma íntima. Ai, a abençoada reforma íntima. Ou seja, quantos anos eu ouvi que tinha que fazer reforma íntima? Ou seja, mudando o padrão de nossas atitudes, sentimentos e pensamentos. A doença, em sua compreensão, tem uma natureza benéfica e o papel do médico é o de também assistir espiritualmente o enfermo, ajudando a compreender quais atitudes ele necessita abandonar e quais ele necessita abraçar em sua jornada de crescimento. Sem a transformação interior, nenhuma cura irá se processar. Fato. Essa questão, inclusive, é levantada pelo médico alemão Rudger Dahl em seu livro A Doença como Caminho, quando afirma que
Filosoficamente. Filosoficamente. A medicina acadêmica e a medicina integrativa caminham de mãos dadas. Ambas pensam a cura como algo exterior, mudando-se apenas os remédios. Na primeira, ministram os remédios químicos e na segunda, os remédios naturais. Mas evite-se falar da necessidade do paciente mudar sua forma de encarar a vida, seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Dito isso, podemos nos perguntar, então, qual é o papel dos remédios florais? Eles curam? Na verdade, não. Eles são apenas vivificantes. Ou seja, sua vibração ajuda no processo de recuperação do enfermo, elevando sua vibração e, consequentemente, ajuda a eliminar energias negativas presentes no nosso corpo astral, ou como chama de perispírito, né? Criados por pensamentos, sentimentos ou atitude equivocada. Eu sempre falo para os meus pacientes de floral, né, que eles têm que tomar o floral 3 meses. Porque o primeiro vai limpar, o segundo vai equilibrar e o terceiro vai fixar. Porque você não vai se curar de nada do dia para a noite, porque você estraga lá dentro. Então, de dentro vem para fora. E enquanto você não consertar lá dentro, aqui fora não vai ficar bom. Então, não adianta você querer tomar floral ou receber reiki e falar assim: eu tenho muita dor, eu vou receber reiki hoje, vou sair daqui andando, pulando, saltitando sem dor nenhuma. E continuar fazendo o que você está fazendo. Eu tenho uma dor na coluna insuportável, mas continua querendo levar o mundo nas costas. A dor nas costas não vai sarar, ela pode amenizar hoje, daqui a pouco você está com ela novamente, né? Ela não vai embora. Em linhas gerais, seguem o mesmo princípio de outras terapias vibracionais, como o reiki, a musicoterapia e a cromoterapia. Todas elas obedecem à lei do karma e do merecimento e, portanto, não fazem milagres. Com o enfermo recebendo uma dose de vibrações positivas, seja por meio da cor, do som, da bioenergia de um reikiano ou pela energia sutil de flores, o enfermo estará sendo auxiliado, mas deverá se comprometer com a sua própria cura, realizando sua reformulação interior se quiser de fato se ver livre daquela enfermidade que lhe traz sofrimento e dor. Poucos terapeutas integrativos enfocam a importância da reforma interior para seus pacientes, seja por medo de vincular sua profissão com religião, seja por medo de perder um cliente. Verdade. Você viu que aí o concerto deu certo. Você acha? Daí, enquanto encontramos com frequência pessoas assim, consultório, passando por muitas alternativas terapêuticas, mas sem nunca obter quando cada um tomar consciência de que a cura está tão próxima dela mesma e que do exterior encontrará no máximo um auxílio para retomar o seu caminho. As pessoas serão mais saudáveis. A reforma íntima é um caminho que ninguém está autorizado ou pode percorrer pelo outro. A própria pessoa é que tem capacidade para percorrer. É por isso que cada um possui sua cruz adequada em peso e tamanho para si próprio. Muito esclarecedor. Então, e aí assim, algumas coisas que eu queria acrescentar aí. Aí ele fala das cobranças, né? De você cobrar ou não. E durante muito tempo eu me cobrei muito por isso, né? Porque eu queria trabalhar com reiki, mas eu não queria cobrar por isso. Eu achava que todo mundo tem o direito de ser curado, né? E aí eu comecei, e meu mestre sempre pegava no meu pé e ele falava assim: não tá errado, porque você não tá cobrando pela energia, você tá cobrando pelo tempo que você está lá disponível. E esse tempo que você está disponível, você precisa ganhar por ele
Porque você tem contas para pagar, né? Você tem aluguel, você tem água, tem luz, né? Tem a internet para estar aqui trabalhando e fazendo as aulas. Então a gente precisa disso para manter o nosso trabalho funcionando. A gente não vive de prana ainda, infelizmente. Infelizmente. E aí eu levei muito tempo para entender isso. Mas eu entendi mesmo um dia que uma paciente minha com câncer veio ser atendida e eu falei para ela que era para ela pagar o que ela podia, porque eu sabia que ela não podia me pagar. E eu falei para ela que se ela não pudesse, não tinha problema, que eu iria cuidar dela de qualquer jeito, porque eu sabia que ela precisava. Ela veio 2 vezes. E aí na segunda vez ela me deu, eu não lembro o valor específico, 20, 30 reais. E ela me falou que era a única coisa que ela tinha conseguido e que ela não voltaria. E eu falei que não, que eu queria que ela voltasse, porque assim, eu tinha percebido que eu estava ajudando no tratamento dela. E ela falou que não era justo com o meu trabalho, porque o meu trabalho precisava ser reconhecido e eu merecia o pagamento, então que ela não achava justo. E ela me mandou mensagem posteriormente falando que não precisou fazer químio, que ela não precisou fazer a cirurgia. Então várias coisas foram acontecendo para que ela não tivesse que passar por aquele processo que estava já destinado a ela. E eu me lembro na época de perguntar para ela se ela já tinha visto o livro da Cristina Cairo, do Corpo Fala. E ela falou que ela tinha o livro, que ficava na cabeceira e ela nunca tinha aberto. E que ela tinha aquele livro há anos na cabeceira da cama dela e ela nunca tinha aberto o livro. E eu falei para ela assim, então leia ele e leia sobre o que você tem. E você vai mudar a forma de pensar sobre a sua doença, porque você precisa tratá-la lá dentro para você se curar, senão você não vai se curar. E eu acredito que ela tenha feito isso. E ela não precisou do tratamento, né, intenso que ela ia ter que fazer, graças a Deus. E eu percebi que é uma coisa que muitos terapeutas falam, que se você der o tratamento gratuito, a pessoa se acha diminuída. E aí ela não quer, porque ela não se sente capaz, não se sente merecedora. E eu achei exatamente isso quando essa paciente passou por mim. Então hoje eu cobro, porque é o meu trabalho e não é pelo reiki, é pela hora que eu fico lá. Então eu passei a ver isso diferente. A mesma coisa do floral, as pessoas que eu não cobrei não tomaram remédio direito. As pessoas que eu cobrei e cobrei o preço que para mim era justo, elas tomaram direitinho. Então o valor precisa ser cobrado, porque infelizmente hoje as pessoas só dão valor àquilo que elas pagam e com esforço. Certo? Um beijo, até o próximo vídeo. Até a próxima.